Uma das histórias talvez mais conhecida pela humanidade foi a extinção dos dinossauros. É improvável encontrar uma pessoa que não tenha ouvido falar dos gigantescos animais que habitavam o planeta Terra há alguns milhões de anos atrás e que, após serem atingidos por um enorme asteroide, foram extintos. E aí galera, beleza? Meu nome é Vinícius Soares e sejam bem-vindos a mais um vídeo. No vídeo de hoje eu vou falar sobre a causa da morte dos dinossauros. E se você gosta de vídeos como esse, clique no gostei e se inscreva no canal, então bora lá. Os dinossauros eram grandes animais que habitaram o planeta há milhões de anos. Segundo paleontólogos, o surgimento desses animais teria iniciado há aproximadamente 220 milhões de anos, dominando a Terra ao longo de toda a era mesozoica. Havia dinossauros de diferentes tamanhos, mas a maioria era enorme e pesava toneladas. Tinha uma dieta baseada em carne, frutos, plantas e insetos. Em razão do tamanho, encontravam dificuldades para se locomover. No final do período Cretáceo, ocorreu a extinção dos dinossauros e de diversas outras espécies de animais e plantas. Existem muitas teorias sobre essa extinção em massa de organismos vivos, e uma delas é a de que certos movimentos sofridos pelos continentes provocaram mudanças nas correntes marítimas e também no clima do planeta. Isso fez a temperatura baixar, o que causou invernos mais rigorosos, consequentemente levando ao desaparecimento dos seres vivos que habitavam a Terra. A outra teoria mais aceita aponta que há 66 milhões de anos, os asteroides atingiu a região em que hoje se encontra o Golfo do México, entre a América do Norte e a América Central. A colisão foi tão forte que no mesmo momento, 75% das espécies morreram, assim como o ecossistema inteiros foram dizimados. O objeto extraterrestre causou tsunamis, incêndios e praticamente retirou a luz solar que alimentava a vida no planeta. Sendo assim, os dinossauros, ictiossauros, pterossauros e mais dezenas de animais sofreram para conseguir sobreviver. O que resta hoje são os estimados fósseis que nos teletransportam para uma realidade tão distante e ao mesmo tempo tão intrigante. Alguns dos 5 dinossauros mais famosos são esses. O Tiranossauro Rex, certamente nenhum outro tipo de dinossauro é tão famoso quanto ele, que é estrela de alguns filmes de sucesso de Hollywood. Talvez a sua fama se explique pelo fascínio que muitas pessoas têm pelos grandes predadores, como tubarões e leões. Na era dos dinossauros, o Tiranossauro Rex era um dos bichos mais temíveis. Os Velociraptors eram bem menores do que aqueles que apareceram no filme do Jurassic Park. Para serem mais exatos, eles eram um pouco maiores que uma galinha, e o mais curioso, eles tinham penas, mas isso não significa que esses dinos fossem menos perigosos na hora de correr atrás de suas presas. O Triceratops, com um aspecto curioso, viveu até os últimos instantes da era dos dinossauros. Quando o asteroide se chocou contra a Terra e provocou a extinção em massa desses animais, esse foi um dos maiores dinossauros que existiram. Dava 3 do T-Rex, em peso mais de 8. Caso os brachiosauros ainda existissem, não teríamos muito o que temer, eles só comiam plantas. Não é à toa que o espinossauro parece o T-Rex, eles eram primos, mas apesar da fama de sanguinário do T-Rex, o maior e mais temível de todos os predadores era o espinossauro. Ele podia andar sobre 2 ou 4 patas, possuía garras curvas, excelentes para ferir ou capturar suas presas. Seus dentes tinham formato cônico e eram afiadíssimos. Como se não bastasse, esse predador era capaz de nadar como um crocodilo. As pequenas narinas que ele tinha no meio crânio lhe permitiam respirar mesmo com parte da cabeça submersa. Com a comida escassa e o habitat desmantelado, eles não tinham chance contra a extinção. Todavia, o que muitos estudiosos indicavam era que a grande quantidade de enxofre lançada na atmosfera causou um resfriamento global tão mortal que pode ter sido a principal causa para a morte das espécies que sobraram. Por outro lado, outros cientistas duvidavam dessa hipótese e tentaram provar outra tese. Foi por isso que em setembro de 2019, uma equipe de 25 pesquisadores, liderados pela Universidade do Texas, nos Estados Unidos, se juntaram para comprovar a suposição da era glacial. O estudo que buscou provar a teoria antiga foi publicado pelo jornal científico PNAS e teve início em 2016. Os estudiosos retiraram a amostra geológica na região da queda do asteroide
para tentar através da ciência reconstruir o que aconteceu após o episódio. Podemos reconstruir uma sequência de eventos, por exemplo, ver quais sedimentos seguem um acima do outro, pelo tipo de sedimento, tamanho dos fragmentos e tipo de classificação. Podemos saber se eles foram depositados rápido ou lentamente e o tempo que levou, disse um dos coautores da pesquisa, que o nome está aparecendo aí na tela. Vestígios da cratera mostraram que a paisagem ao redor dela foi varrida para dentro do buraco, resultando em fragmentos de carvão e um biomarcador que aponta para sinais antigos de presença de água. Ainda em volta do local, analisando rochas do perímetro do choque, a equipe tentou encontrar sinais do enxofre, já que normalmente as pedras daquele ambiente são repletas com o elemento, porém não acharam nada. Foi então que a surpreendente pista para apoiar a tese crucial foi finalmente revelada. Como as rochas não demonstravam qualquer evidência de enxofre, os especialistas concluíram que a força do asteroide liberou 325 bilhões de toneladas do elemento químico na atmosfera, fazendo com que a luz do Sol fosse refletida para bem longe do planeta, ajudando para a formação do cenário gelado, fatal para que a vida perpetuasse. O estudo enfatiza que a atmosfera é de extrema importância para que o ecossistema continue existindo e que mudanças drásticas são uma das formas mais letais para a extinção em massa. O verdadeiro assassino deve ser atmosférico. A única maneira de obter uma extinção em massa global como essa é um efeito atmosférico, explicou um dos membros do grupo. A tese ainda é mais verídica quando olhamos para o passado, há 60 milhões de anos, na época do Terciário Superior da Era Cenozoica. O mundo sofreu com a Era Glacial, que atingiu seu pico de 25 milhões de anos atrás. Mesmo que pareça bem distante, em termos científicos é um período relativamente próximo para transformações dessa proporção. Então galera, esse foi o vídeo, espero que tenham gostado, clique no gostei, se inscreva no canal, compartilhe o vídeo, um abraço, fui!